Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num símbolo que é bem misterioso e, para ser sincero, muitas vezes mal compreendido dentro da tradição esotérica. Vamos falar sobre a Árvore da Morte, o lado sombrio da Cabala. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. Pensem nisso como os dois lados de uma mesma moeda cósmica. De um lado, a gente tem a conhecida Árvore da Vida, né? Um símbolo de ordem, de criação, de luz divina, toda estruturada nas 10 Sephiroths. Agora, do outro lado, existe a sua contraparte sombria, a Árvore da Morte. E aqui o foco muda completamente. A gente está falando de caos, de dissolução, das forças da sombra conhecidas como Qliphotts. É como se fosse um espelho, sabe? Só que um espelho que reflete o abismo. Então, para a gente conseguir entender esse conceito de verdade, a nossa jornada tem que começar definindo o que essa outra face da criação realmente representa. A palavra-chave aqui é Qliphot. Em hebraico, isso quer dizer algo como cascas ou fragmentos. Na cabala esotérica, as Qliphots são a personificação de forças espirituais, digamos, impuras ou negativas. São, em essência, os atributos opostos, a sombra de cada uma daquelas emanações da árvore da vida. A ideia é que antes da criação, como a gente a concebe, de forma estruturada, existia o que era amorfo, sem forma. E a sombra mais profunda, a própria raiz das Qliphoth, é formada pelo que se conhece como os 3 véus da existência negativa. E é aqui que a cosmologia fica ainda mais profunda. Esses véus são basicamente a fundação do caos. Primeiro tem Tohu, que é o desolado, o sem forma. Depois vem Bohu, o vazio, a vacuidade. E por fim Shazek, a escuridão primordial. Juntos, esses 3 representam o estado que existia antes da luz e da ordem. Mas quem, ou o que é exatamente, habita essas cascas? Vamos agora tentar mapear esses reinos infernais e seus supostos habitantes. E olha, essa paisagem sombria não tem nada de vazia. Ela é governada por uma hierarquia bem complexa, que vai desde os 10 arquidemônios até figuras muito icônicas como Samael, que às vezes é chamado de o veneno de Deus, e claro, Lilith, a mulher da noite. Cada nome aqui, de Abaddon a Golashab, representa uma força única de dissolução e de caos. Agora, imagina só, mapear um reino de caos não é uma tarefa nada simples. Isso levou a uma verdadeira guerra de números entre os místicos que tentavam, de alguma forma, sistematizar algo que, por natureza, desafia qualquer sistema. Isso nos leva a uma pergunta que é central para tudo isso. Como é que se cria um mapa ordenado de um reino que é definido justamente pelo caos e pela dissolução? A própria ideia já soa como um grande paradoxo, né? Vários ocultistas tentaram impor algum tipo de ordem numérica nisso. Alguns, por exemplo, usaram um sistema de base 7, que era ligado aos 7 infernos árabes. Outros, e aqui entram nomes de peso como Levi, White e o famoso Aleister Crowley, insistiram que tinha que ser uma base 10, para espelhar as 10 Sephiroths da Árvore da Vida. E ainda tinha gente que usava sistemas de base 22, para fazer a correspondência com o alfabeto hebraico e o tarô, uma verdadeira confusão. Só que essa tentativa de forçar a correspondência entre sistemas diferentes foi duramente criticada. Como diz uma fonte, essa harmonização toda não nasceu de uma necessidade real, mas meramente da conveniência devido à preguiça. Ou seja, foi mais um atalho intelectual do que uma compreensão verdadeira do que é o caos. Mas e se toda essa oposição, essa briga entre as duas árvores for, na verdade, um grande mal-entendido? É aqui que a história dá uma virada bem inesperada, em direção à revelação que, dizem, se encontra no coração do abismo. O caminho para a árvore da vida, como diz a tradição, é guardado por um anjo com uma espada de fogo. Então, estudar a sua sombra, a árvore da morte, é visto como um ato de desobediência, quase como uma tentativa de derrubar a ordem natural que a gente assume que existe. E então, a gente chega na declaração que é, talvez, a mais chocante e paradoxal de todas. Assim, a árvore da morte não é diferente de forma alguma da árvore da vida. Vamos parar para pensar no que isso significa. A árvore da morte, nesse ponto de vista, não é um mal que precisa ser evitado, mas sim um caminho necessário. É uma jornada de dissolução do ego, de atravessar o véu da morte para se libertar do invólucro mortal e voltar para um estado de pura consciência. Percebe? Não é uma descida ao mal, mas uma travessia através dele. Certo, mas como é que esses conceitos tão antigos se manifestam hoje em dia? Vamos dar uma olhada no que seria o caminho moderno da sombra. Para dar um exemplo bem concreto, existe um ritual moderno chamado Bebendo a Alma.
O praticante arruma velas vermelhas e pretas, desenha o símbolo ou veve de Calfu, que é um espírito, um loa das encruzilhadas com fubá, depois oferece rum com pimenta, o que é um ato sacrílego, e invoca Calfu, que chega com outros espíritos demoníacos. E o pedido? Possuir a forma de um mosquito. É um exemplo bem vívido de como essas energias são trabalhadas hoje. Isso não é um caso isolado, viu? Existem novas ordens esotéricas explorando esses caminhos. Praticantes de tradições como o Tursatru buscam sabedoria na escuridão. Novos sistemas de tarô, como o tarô da Cabala Crioula, são criados especificamente para mapear esses reinos. O objetivo final, no fundo, é sempre o mesmo: obter informações de seres que, acredita-se, transcenderam a ordem cósmica. Tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se o caminho para o conhecimento divino exige que a gente confronte os nossos aspectos mais sombrios, o que isso realmente diz sobre a natureza do eu? Talvez a jornada para fora seja, na verdade, a jornada mais profunda para dentro.